Você já conhece o Fritz? Esse aqui é meu parceiro há mais de 20 anos e ele é muito útil para mim, porque a primeira coisa que a gente precisa entender e aprender é como o nosso corpo funciona, como a nossa estrutura física funciona. E falando de ossos, de esqueleto, o Fritz é de resina, tá? Mas falando de ossos, de esqueleto, eu sempre digo, não tem nenhuma curvinha, nenhum furinho, nenhuma tuberosidade que não tenha a sua importância. Tudo é muito importante do nosso corpo. E respeitar a nossa morfologia, né, a nossa estrutura como ela é o primeiro passo para a gente se livrar das dores e, muito pelo contrário, não só se livrar, mas garantir que a gente chegue na idade mais avançada bem, tá? Então, vamos falar hoje especificamente da coluna. O Fritz vai me ajudar aqui. Nossa coluna, ela tem muitas vértebras, né? Ela tem muitas divisões. E não é à toa que ela tem essas divisões, tá? Quando tem essa monte de ossinhos, é justamente para ter movimento. Por quê? Porque se a gente tivesse um osso grandão assim, ó, como se fosse o fêmur, a gente não estaria alternando a pressão aqui nas bolachinhas, ó, nos discos que tem em cada vértebra, tá? Então, o fato da gente movimentar a nossa coluna é fundamental para o nosso corpo, nossas articulações, quadril, ombro, pescoço, lombar, tudo ficar bem. A gente precisa movimentar a nossa coluna, tá bom? Mas eu vou te dar hoje uma dica super importante para você começar a resgatar essa movimentação da coluna que é necessária, tá? E quais movimentos a nossa coluna precisa fazer? Movimento de flexão e extensão, tá? Então, na flexão, quando o tronco vem para frente, a gente aperta um pouquinho aqui, ó, a parte da frente e abre atrás. Consegue ver aí, ó? O Fritz, ele não se mexe muito, né? Ele tá todo parafusado. Mas você consegue perceber esse movimento? Ó, flexão e extensão. Flexão e extensão. Então, a gente precisa trazer flexão e extensão, inclinação lateral, tá? E rotação. Então a gente precisa mexer cada vértebrazinha com esses movimentos: flexão, extensão, inclinação e rotação. Eu vou te ensinar um jeito super legal que você pode fazer em cima da sua cama ou no chão. A primeira coisa que eu vou pedir para você, antes de fazer o movimento, que vai ser nessa posição aqui, ó, de gatinho, a posição que a criança faz antes de aprender a caminhar, antes de aprender a ficar em pé. Então é assim que ela prepara a coluna dela ou toda a estrutura do corpo dela antes de ficar em pé e caminhar. Ela vai para o chão. Então, se você tem dificuldade de ir para o chão, você pode fazer na sua cama, tá? A criança, quando ela vem para essa posição, ela não está preocupada em contrair o abdômen dela. Não, ela simplesmente solta, tá? Então você vai tirar vantagem do seu apoio. Você vai apoiar de verdade, tá bom? Não segura, tá? Para quê? Quanto mais você apoia no chão, mais você ativa aquela musculatura profunda que te dá estabilidade, que é a musculatura que abraça a coluna, tá bom? Se você contrai, você está trabalhando uma musculatura mais superficial, que não é a musculatura que abraça a coluna. Então, ó, solta o seu peso no chão mesmo, tá? E soltou o abdômen, tal, se encaixou direitinho dentro do seu conforto. Por que eu falo dentro do seu conforto? Porque várias aulas aqui que eu tenho no YouTube eu falo isso. Respeite o seu limite, as suas percepções, as suas sensações com relação a conforto, né? Com relação a não sentir a dor, não forçar um movimento que pode te machucar mais. Então eu estou te dando o caminho, mas você vai precisar entender até onde você pode chegar.
Se você não está ainda familiarizado com essa percepção, tem outros vídeos, outras aulas minhas que explicam mais sobre isso, tá bom? Então, ó, apoiou, soltou e aí você vai engatinhar de verdade, ó. Você vai dar um passinho aqui na frente e vai deslocar para trás. A intenção que você vai colocar nesse momento do engatinhar, ela é mais importante do que o próprio engatinhar. Se eu fizer esse movimento no automático, eu não vou estar trazendo o estímulo importante para a coluna, que a gente quer, né? A gente quer trazer mobilidade, a flexão, a extensão, a inclinação e a rotação. Então, quando você estiver no movimento, procura apoiar de verdade e deixa a tua coluna participar do movimento. Deixa essa coluna se mexer livremente. Pode ser, se você tem dor, pode ser que você tenha algumas vertebrinhas assim mais grudadinhas, que tenham bloqueios, mas é treinando dessa forma, estimulando dessa forma que você vai devolver para a sua coluna a mobilidade que ela precisa. Antes de fazer qualquer movimento em pé ou sentado, eu sugiro que você volte para o chão. É o melhor treino que tem, o treino que toda criança faz antes de um dia ficar em pé e verticalizar. O que é muito importante também, se você fizer esse movimento de manhã, um pouquinho só, ou antes do seu exercício físico, você vai perceber que você vai ter lubrificado mais as suas articulações, mais a sua coluna, você vai se sentir melhor, vai ter uma melhor performance lá e vai machucar menos a sua coluna, tá? Se você achou legal esse conteúdo, que faz sentido para você, escreva aí nos comentários, compartilha com a sua amiga ou alguém que você conheça que sofre com problemas na coluna, com dores na coluna e se inscreva no canal que eu sempre vou estar trazendo um conteúdo bacana para te ajudar. Obrigada!